E agora é hora de entrevista aqui no Telejornal NT Sul. Já está comigo aqui no estúdio o secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, o André Matheus Silveira. André, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. O André, que é cachoeirense, ele me contava aqui enquanto a gente conversava um pouquinho antes de começar o bate-papo, saiu de Cachoeira do Sul com seus 17 anos e está voltando alguns anos depois aqui para o município. Qual a impressão do nosso município de Cachoeira do Sul nesse retorno? Daniel, Cachoeira sempre teve o meu carinho e esse é um dos motivos principais de eu ter voltado para a cidade. Mas o que a gente nota é que com o passar dos anos, houve um descaso com a cidade, um pouco de descuido, uma falta de capricho. Então, visualmente, a gente vê uma condição um pouco diferente daquilo que a gente via lá nos anos 80 e 90. Trabalho pela frente aí, então. Bastante trabalho. Tá bem. Olha, você de casa pode mandar a sua pergunta também. Eu vou aqui entrevistar o secretário, mas você pode participar dessa conversa. Está na tela o número do WhatsApp, você pode enviar o seu questionamento, 51997697129. E a primeira pergunta, secretário, já tem inclusive a colaboração aqui da nossa audiência, vem no sentido do recolhimento de lixo. Hoje, Cachoeira do Sul não tem coleta seletiva, boa parte dos resíduos são coletados por meio do recolhimento mecanizado, na verdade, temos os containers, mas não tem uma separação. Então, todo o material termina sendo depositado nos containers. É a pergunta do Fábio. Você pretende implementar uma política de separação de resíduos para trazer dinheiro para o município? O que dá para fazer nesse sentido? Ou todo o recolhimento vai continuar sendo como está sendo feito nesse momento? Correto, Daniel, e ao Fábio também, obrigado pela pergunta. Hoje, a gestão de resíduos da cidade ela é feita através de um contato que prevê a retirada através dos containers e aquela retirada tradicional, caminhão com os coletores para bairros específicos. Por que não se tem 100% de coleta containerizada no município? Porque existem alguns bairros que têm um acesso um pouco mais complicado para o caminhão que faz essa retirada. Então, por isso que a gente tem um percentual maior de contêineres, são 850 contêineres que nós temos no município, e um percentual menor que ainda se mantém com a coleta tradicional. A pergunta do Fábio, se a gente pretende implantar uma gestão de resíduos. Sim, esse é um grande desafio e é o principal legado que a nossa secretaria gostaria de deixar no momento. Hoje, como você falou há pouco, a cidade não tem um programa de coleta seletiva estabelecido, porque ele é muito mais abrangente do que aquilo que se faz hoje. Temos algumas cooperativas que nos apoiam, mas são ações muito pontuais e que não atendem o volume necessário que a gente demanda para toda a cidade. Para você ter uma ideia, para o Fábio ter uma ideia também, cada cachoeirense adulto gera em torno de 1 quilo de resíduo por mês. Então essa é a quantidade que a gente tem que tratar. Agora, essa implantação, esse horizonte, digamos assim, para a gente ter uma coleta seletiva, que tempo a gente poderia trabalhar aí para pensar em ter um sistema assim? Okay. Eu costumo dizer que o bom é inimigo do ótimo. Eu não posso esperar ter um projeto pronto, uma solução ideal para poder apresentar essa solução. Então a gente já está partindo de ideias embrionárias, já tanto eu quanto a secretária adjunta, a Pâmela, e a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente comece com ações estruturantes para esse projeto. A gente quer entregar, e eu não vou assumir nenhuma promessa aqui, mas a gente quer entregar um programa de coleta seletiva básico para a Cachoeira, funcionando a partir do ano que vem. Perfeito. Enquanto isso, esse trabalho das cooperativas, ele pode ser fortalecido, porque hoje na prática, vou dar um exemplo, lá no meu bairro, eu não sei se o caminhão passa por lá, se não passa, se tem um roteiro, se eu tenho que levar esse resíduo até um determinado ponto. Que tipo de ação a prefeitura poderia ter nesse sentido também, alguma parceria que favorecesse esse recolhimento? Correto. A primeira é de comunicação, porque hoje, como eu falei para você, nós temos 2 cooperativas que trabalham conosco, elas têm contrato conosco e a função delas é tratar esse resíduo reciclado, né? Não estou falando do resíduo tradicional. Claro. E essas cooperativas, elas fazem essas rotas. Eu não vou divulgar aqui porque eu estou sem o material à mão, mas nos canais de comunicação da prefeitura e até depois as pessoas que precisarem, a gente pode compartilhar. Tem todo o cronograma de quais e em quais dias e quais horários elas passam para fazer esse recolhimento. Perfeito. Bom, eu já vou trazer aqui um outro tema, que é a questão de cortes que são feitos pela RGE. Esse é um assunto que recentemente a gente recebeu muitas mensagens. Sim. Então a RGE, os técnicos vão lá, fazem aquela poda preventiva, se tem algum risco ali daquele arbusto, árvore, enfim, tocar os fios. E aí esse resíduo, por vezes, ele fica muito tempo na frente da casa, na rua. Existe hoje algum contrato? Essa responsabilidade do recolhimento é da Secretaria de Meio Ambiente? É da própria RGE? Qual que é a relação que está estabelecida hoje entre a RGE e a Prefeitura?
Primeiro respondendo sobre a atividade do corte da RGE. Por lei, a RGE, quando representa algum risco para pessoas, vidas e alguma situação mais crítica, eles têm essa autonomia para realizar o corte e a poda dessa árvore. Tá? E esses resíduos, em parceria conosco, a gente tem uma programação e atende para esse recolhimento. Não só da RGE, mas de qualquer contribuinte, qualquer pessoa que entenda que tem a necessidade de retirar esse material, entra em contato conosco e a gente faz uma avaliação e programa essa retirada. Mas quem comunica a secretaria não é a própria concessionária, não é a RGE? Pode ser a concessionária e pode ser o proprietário do local onde foi feito esse corte. Mas hoje, como é que isso está estabelecido? Então, de forma regular, se a RGE vai lá e faz essa poda, eles automaticamente já comunicam ou isso não tem acontecido? Via de regra é o proprietário que tem feito essa comunicação, tá? Mas a responsabilidade é de ambos. Perfeito. E qual que é o canal hoje para alguém que chegou em casa, percebeu que teve ali uma árvore cortada, houve uma poda, tem resíduo, como que ele faz o contato com a secretaria? Acredito que meus colegas secretários tenham passado aqui e mencionado que algumas secretarias estavam sem contato telefônico. A nossa não foi diferente, a gente está restabelecendo o número oficial da secretaria nessa semana. Então, na próxima semana já vamos ter um número oficial para divulgar, mas hoje tem os 2 e-mails que são lá da secretaria que depois eu posso deixar aqui para divulgação. Tá? Ou presencialmente na secretaria. Porque essa informação realmente ela é bem importante, porque as pessoas ficam brigando com a RGE, brigando com a prefeitura e o resíduo continua lá, né, sem ter o recolhimento. E aí é risco aí para esgoto, para tudo que a gente sabe. Vamos colocar a pergunta na tela, me alerta aqui a produção, então vamos lá. É a Viviane Padilha. Na pracinha da rua Vladimir Gama não há lixeiras e já há alguns brinquedos que apresentam perigo às crianças, como o escorregador. Mas vamos pegar aqui especialmente a primeira parte. Viviane, obrigado pela tua participação, que é a pergunta sobre lixeiras. Como é que está essa estrutura nas praças de Cachoeira do Sul? Porque a gente sempre pede que as pessoas joguem o lixo no ambiente adequado, mas por vezes falta também a lixeira para depositar. Correto. Respondendo a Viviane, tanto lixeiras quanto brinquedos para crianças, a nossa equipe de praças, e até para a população saber, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela gestão de 33 praças e parques em Cachoeira. E o que a gente tem feito nesse trabalho, além da questão da limpeza, que as pessoas já devem ter acompanhado, a gente está trabalhando bastante forte com isso, essa própria equipe vai nos locais onde está faltando lixeira e está faltando brinquedos, ou os brinquedos estão com algum risco à segurança, e faz o registro fotográfico, a gente aponta isso para a nossa equipe interna, para que a gente programe a reposição tanto da lixeira, quanto a remoção ou interdição desses brinquedos para entrarem num cronograma de substituição. E nesse sentido, secretário, essas equipes que estão atendendo as praças, elas são equipes próprias da Secretaria de Meio Ambiente ou a empresa terceirizada? Temos as duas modalidades. Tem o nosso time, que alguma emergência corre no ponto para identificar quando a gente recebe alguma demanda, e também temos uma empresa contratada que ela obedece um cronograma. Então, todo o domingo à noite, por exemplo, eu recebo qual é o cronograma da semana seguinte onde essa equipe vai atuar nas praças. Se tivermos alguma emergência, alguma prioridade, a gente consegue atuar nesse cronograma. Perfeito. E nessa questão de limpeza, corte de grama, por exemplo, de praças, que é uma coisa que algum tempo atrás a gente, assim, bastava dar uma voltinha na praça que a gente percebia que não dava para levar uma criança ali, tinha algum risco, então os pais tinham que ter muito cuidado. Você já tem um cronograma fixo para isso? Alguém fica revisando? Depende da disponibilidade? Como é que está sendo o gerenciamento desse aspecto? Não. Nós temos uma coordenação específica que trabalha com isso, e essa já é uma ação da nossa gestão de solicitar esse cronograma montado para que a gente saiba exatamente onde cada equipe vai atuar, e até para poder responder quando a gente tem alguma necessidade maior ou necessidade prioritária. Então esse é um cronograma estabelecido, a gente consegue definir hoje, eu consigo te dizer para daqui a 15 dias onde é que a minha equipe vai estar atuando, se é de manhã ou de tarde, com quantas pessoas, isso a gente consegue dizer com tranquilidade. Perfeito. Vamos colocar já mais pergunta aqui na tela. É o Beto, está dizendo aqui o seguinte: a empresa coletora de lixo tem alguma ação quanto à proliferação de moscas varejeiras nos containers? Elas estão tomando conta das casas próximas, diz aqui o Beto. Obrigado, Beto, pela tua participação. O que a gente pode dizer para o Beto? O Beto está correto na afirmação dele, e esse é um dos efeitos de a gente não ter uma coleta seletiva estruturada. Como não temos uma coleta seletiva estruturada, as pessoas vão depositar o seu resíduo dentro do container. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Quando as pessoas despejam esse resíduo orgânico dentro dos containers, que é o que gera mosca, elas não fazem a devida guarda desse.
pessoas colocam alimentos in natura diretamente, a gente recebe fotos de pessoas colocando espinha de peixe dentro da comida, da lixeira, restaurantes que a gente já recebeu informações e que vão ser autuados para isso, estão colocando resíduos da sua operação direto dentro dos contêineres. Aí, infelizmente, esse tipo de coisa acontece e, como eu te falei, a gente não tem uma solução imediata, mas a gente vai trabalhar que o programa de coleta seletiva nos ajude a resolver essas questões. Secretário, acho que é até importante a gente fazer esse esclarecimento. O que não deveria ou que não pode ser depositado nos containers atualmente? Talvez a lista seja grande. Na condição atual, a gente só solicita que não sejam depositados nos containers galhos, troncos de árvore, móveis. Resto de obra. Resto de obra. Hoje, por exemplo, a gente recebeu uma foto de um colega que faz um trabalho aqui na Santo Antônio de uma máquina de lavar do lado de um container. A pessoa só não colocou dentro do container porque não cabe. Tá? Mas tem N outros itens aí, até estranhos, que a gente encontra dentro dos containers. Isso é realmente bem importante. E de vez em quando a gente recebe fotos também de ilhas que vão se formando em alguns locais, que o pessoal começa a jogar esse lixo ali, outra pessoa vê, Exato. Vai depositando ali também, e aí é um problemão, né? Daniel, eu não critico a população, em partes, porque a gente não está, como poder público, dando a estrutura que a gente tem para essa demanda. Mas nós, como contribuintes, como cidadãos que vivemos em sociedade, poderia ter um olhar um pouco mais crítico, mais pensar no outro e dizer, poxa, isso aqui eu vou colocar numa sacolinha, isso aqui eu vou pendurar aqui, isso aqui eu vou colocar numa caixa, tá? Mas enfim, é um trabalho que tem uma série de vertentes aí para a gente poder evoluir e precisamos evoluir, sim. Perfeito. Ainda sobre isso, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre Semana do Descarte, que é uma ação que vem dando resultados, né? Mas antes, vamos colocar na tela mais perguntas aqui da nossa audiência. A Ana Clara Correia. Quero saber se todos os bairros vão ter containers. Qual que é a programação nesse sentido? Ou alguns bairros vão continuar com aquela coleta tradicional, o caminhão passa e os coletores pegam ali as sacolinhas e jogam no caminhão, secretário? Correto. A questão, Ana, obrigado pela pergunta, de ter caminhões ou containers é aquela que eu expliquei para o Daniel no começo do nosso programa. É muito mais por dificuldade de acesso e risco para a operação, por falta de acesso desse caminhão que faz a coleta mecanizada do container, do que por outro motivo. Como conhecimento, a coleta por container ela é boa, ela deixa um aspecto visual na cidade muito bom, não se vê o tipo de problemas hoje, por exemplo, de animais rasgando sacola, espalhando lixo, né? Mas tem alguns outros tipos de problemas que são esses que a gente estava falando agora há pouco, tá? Porém, a coleta por container ela tem um custo aproximado de 6 vezes mais que a coleta tradicional. É aquele negócio, eu quero andar de Mercedes, pague-se por uma Mercedes. Se eu vou com um Uno no mesmo local, vou, mas ele é mais barato e tem os seus problemas. Então é algo que a gente tem que balancear, porque é uma operação muito custosa. O maior custo da nossa secretaria é o custo da gestão de resíduos. Mais ou menos 11 a 12 milhões de reais por ano a gente gasta só com a gestão dos resíduos. Inclusive tem a taxa de lixo, mas o que se arrecada hoje com essa taxa é uma arrecadação deficitária, não é isso? Exato. Por exemplo, a gente gasta 11 milhões para tratar o resíduo e a gente arrecada entre 4 a 4 milhões e meio de reais. Então, todo ano essa conta está aumentando. Por isso, uma ação de gestão é a gente otimizar esses recursos para entender, poxa, a coleta mecanizada ela é boa? A gente precisa ter em todos os pontos a coleta mecanizada? Vamos avaliar, tá? Então é isso que a nossa equipe está aí para poder avaliar e entregar o melhor para a cidade sem perder a qualidade. Ainda nesse sentido que a telespectadora mandou para a gente, nos bairros que não tem o container, tem alguns bairros que a coleta acontece à tarde. E aí o que por vezes acontece, o morador sai de casa de manhã, deixa sua sacolinha na frente da casa ou naquela estrutura adequada para isso. Só que muitas vezes ocorre de animais passarem ali, rasgarem, e aí fica aquela aparência ruim, o cheiro, moscas e tudo mais. Algo que poderia ser afinado nesse processo de recolhimento para que ele ocorresse de manhã? De novo, né, a nossa vulnerabilidade que é a comunicação, porque para cada área específica, zoneada da cidade, tem seus horários específicos de passada. Por exemplo, nas áreas centrais aqui, Júlio de Castilhos, 7 de setembro, os caminhões passam diariamente após as 19 horas, toda a lavagem de container é feita nas quartas-feiras. Dependendo do bairro, e eu não sei exatamente a qual que a gente está se referindo aqui, a gente pode reavaliar, mas para isso a gente precisa entender qual é a demanda, porque eu também não posso atender específica no bairro X, eu faço de manhã, já no bairro Y eu faço de tarde, porque tem toda a logística envolvida dessa empresa terceirizada. Perfeito. Vamos voltar aqui para a tela. Dagmar, quanto à poda de árvores, nos fins de semana as pessoas aproveitam para podar escondido e não temos como denunciar. Esse órgão fiscalizador não teria que funcionar 24 horas sempre? Senão, o que a gente faz? Obrigada, diz aqui a Dagmar.
O que podemos dizer para a Dagmar? Dagmar, de novo, né, a gente está falando aqui de uma questão educacional, social das pessoas que fazem a poda. A gente está falando também de uma questão de comunicação, porque às vezes as pessoas podam e não têm a informação que a Secretaria do Meio Ambiente precisa ser informada, que precisa fiscalizar para ver se não é um vegetal ou uma árvore que é protegida, enfim. E o outro, porém, é aquele que eu falei, a comunicação com o órgão ela ainda é deficitária. Uma secretaria que não tem um telefone para contato, isso é um problema seríssimo, né? Então, que a gente recebeu essa herança e já resolveu, os telefones já foram distribuídos essa semana, a partir da semana que vem a gente já vai ter um número disponível 24 horas, Dagmar, para que você possa fazer não só a sua denúncia, mas a sua comunicação, sua sugestão. Então a gente vai estar à disposição 24 horas com o telefone da Secretaria para poder ouvi-los. Nesse sentido, acho que é importante a gente já colocar na conversa um tema que nós recebemos na semana passada. Sempre que a gente tem um período de chuva ou de ameaça de temporais, volta a questão das árvores de grande porte. Se a prefeitura vai fazer vai ter um cuidado maior com essas árvores, que por vezes ficam até em áreas públicas, numa avenida, numa rua, o que pode ser feito para evitar que uma árvore tombe ali sobre uma casa, sobre fiação, e aí é um risco tanto da queda quanto o risco estrutural, material. Correto. Esse é um problema, como a gente falou no começo, ele é um problema histórico da cidade. Há algumas décadas se fala do corte de árvores, das tipuanas no centro, e hoje já não são mais as tipuanas. No fim de semana passado, a gente teve uma amostra do que pode acontecer no caso de uma condição climática que nem foi tão adversa como outras que a gente já teve. Mobilizou praticamente toda a cidade, toda a estrutura da prefeitura para a gente trabalhar nessa condição. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem uma diretriz do prefeito, independente de tudo aquilo que foi feito no passado. A Secretaria do Meio Ambiente tem uma diretriz do prefeito para elaborar e gerir um plano de avaliação, de remanejo, de requalificação dessas árvores, porque isso carece de profissionais qualificados para poder avaliar como está a condição daquela árvore, se ela pode ser cortada, se não pode ser cortada, como é que vai ser feito o remanejo, que árvore pode ser plantada ali. Então é um trabalho sob nossa responsabilidade também e que daqui a um tempo a gente vai apresentar para a sociedade. Ok. Secretário, e nesse sentido, a gente está falando num primeiro momento de árvores de grande porte em áreas públicas. Mas e no caso de uma árvore que está dentro da casa de uma pessoa? Vou dar um exemplo, uma araucária, por exemplo. Tem lá uma araucária que é gigantesca, é uma árvore que não pode ser cortada, mas ela está gerando um determinado risco. O que o proprietário pode fazer numa circunstância dessa? Correto. Temos dois pontos. Primeiro, a araucária ela é uma árvore que pode ser cortada. Ela pode ser substituída por alguma outra árvore. Existem algumas árvores e a figueira é uma. Essa sim, ela é intocável. A figueira não pode ser cortada independente de onde ela esteja. Com relação a áreas privadas, e a gente recebe muita solicitação de corte de árvores. Algumas, de fato, com risco sobre fiação, sobre casas. Outras não, as pessoas querem simplesmente que a prefeitura vá lá e faça o corte daquela árvore porque estão entendendo que mesmo saudável ela está grande demais. Quando está dentro de uma área privada e a pessoa não é pertencente ao CAD único, a prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente elas podem fazer uma avaliação e executar essa atividade. Elas fazem um alinhamento com a Defesa Civil e com os bombeiros para poder executar, mas é especificamente para casos de residências particulares onde a pessoa não tenha condições financeiras de bancar essa atividade. Para os demais, quando há uma necessidade, um chamado para avaliar uma árvore, a pessoa deve comparecer à Secretaria para que possa ser feita essa avaliação, mas quando não é CAD único, o custo dessa operação é do contribuinte. Perfeito. Aí, nesse caso, não tem jeito de equipe da prefeitura ir lá, fazer o corte, a pessoa fazer um pagamento, ela vai ter que contratar uma empresa privada também, empresa privada, faça esse serviço para ela, né? Exatamente, quando não é CAD único, claro. Que são pessoas que têm uma condição um pouco menor financeira para poder realizar esse serviço. Esse assunto é importante porque volta e meia ele surge aqui, as pessoas mandam perguntas, olha, a árvore está muito grande aqui, é um risco, mas não me autoriza a cortar, então é um fluxo que pode ser melhorado aí, né? De novo, essa é uma questão de comunicação que a gente vai evoluir, porque é uma questão simples, de fácil entendimento e a gente vai melhorar essa comunicação com a comunidade. Então, logo nós também recebamos aqui a informação do número de telefone, de contato da Secretaria de Meio Ambiente, vamos transmitir para a nossa audiência, porque realmente é um assunto bem importante. Vou perguntar para a nossa produção se nós já temos mais perguntas na tela, senão eu prossigo por aqui. Temos, então vamos lá. Mara Marques, o secretário sabe que tem uma pracinha abandonada no bairro Coab. Não pode ser utilizada pelos moradores, porque a situação está precária. É a rua Eduardo Chaures. Mara, obrigado pela tua participação. Não sei se ela está perguntando, porque aqui a frase está com um ponto, né? Não sei se é do conhecimento já do secretário ou não esse assunto. Sim.
Mara, eu te respondo, como eu falei no começo, a gente tem 33 praças na cidade que somos responsáveis. Nós temos uma equipe enxuta que está fazendo esse trabalho de limpeza e organização das praças e fazendo esse trabalho de avaliação daquilo que a gente precisa fazer, tanto de qualificação ambiental, de corte de grama, de pintura de meio-fio, quanto de substituição de brinquedos, banheiros públicos também instalados nessas praças, é uma outra demanda que a gente tem. E eu posso te afirmar que essa praça da Coab, se a gente ainda não chegou, nós vamos chegar nela muito em breve, porque a gente está finalizando essa avaliação. E aí a gente vai divulgar um cronograma de atendimento e de melhoria dessas praças, tá? Já já você vai ficar sabendo. Secretário, a gente ainda tem muitas perguntas aqui, o tempo é curto, mas temos aqui em torno de 3 minutos para a gente finalizar o bate-papo, então vou tentar também ser objetivo. Semana do Descarte, vai continuar com a atual programação? Semana do Descarte é um programa de sucesso que a Secretaria do Meio Ambiente executa há 8 anos. Ele acontece, para ser sucinto, na curva da Davi Barcelos. Ali o pessoal tem uma semana para receber os materiais, aí vai tudo aquilo que eu não falei que vai no container, pode ir para a Semana do Descarte. Pneu, garrafa? Tudo. Temos parceiros que fazem recolhimento de pneu, tem a associação de artistas que vão lá recolher material para transformar isso em arte, tem alguns outros parceiros que fazem a venda, a reciclagem. Então é um programa de muito sucesso e que a gente implantou e pratica ele uma vez por mês, tanto na cidade quanto no interior. No segundo semestre, a partir de junho, começa nas localidades do interior. Olha aqui, ó, a mensagem da Thalita, com foto. A Thalita, inclusive, faz aí esse trabalho, né? Mais de 4 toneladas na primeira edição da Semana do Descarte, trabalhando novos caminhos junto ao nosso secretário André e a Pâmela. Muito obrigado, Thalita, por nos subsidiar aqui com informações durante a nossa entrevista. Então tá aí, né? Materiais que foram arrecadados ali e vão ter o destino adequado, né? Essa foi a primeira ação que a gente fez da Semana do Descarte agora em fevereiro. A próxima é no dia 24 de março. Então aí é do lado da Davi de Barcelos, e aí a Thalita, que trabalha conosco, não é jogada ensaiada isso aqui, ela mandou essa informação, que são 4 toneladas de descarte, tirando aquilo que vai nos contêineres, que a população vai lá e entrega e a gente consegue direcionar. Tem eletrônicos, tem pneus, como você falou, tem uma série de Só não resíduos. Pode aqueles produtos da chamada logística reversa, né? Exato. Que a pessoa vai ter que entregar na própria loja, enfim. Exato. Secretário, não tem como manter esse espaço aberto 24 horas, ou pelo menos em horário comercial? Ontem falamos isso na Secretaria. A gente gostaria de ter o dia, o ano do descarte, todo dia com essa condição. Mas daí volta aquilo que eu te falei lá no começo com relação aos catadores. A gente também tem essa responsabilidade social de fomentar a atividade de coleta seletiva para essas pessoas que querem nos ajudar. Então a gente vai avaliar, já estamos pensando em aumentar a frequência, ainda não todo o dia aberto, mas a gente está pensando já em aumentar a frequência da Semana do Descarte para que a gente consiga tratar e melhorar essa demanda, porque a geração de resíduos, o tratamento de resíduos, ele é um balanço de massa. Só que nesse caso tem que sair muito mais do que entrar, e a gente vai organizar para que os resíduos, que a quantidade que saia seja muito maior do que a quantidade que entra. Obrigado, secretário, pela presença com a gente. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Daniel. Obrigado, TV Cachoeira, pela oportunidade. A Secretaria está à disposição.